Através de Jesus, aprendemos a importância de realizarmos tudo com excelência. Cada escolha, cada ação, cada relacionamento deve ser plantado com toda dedicação e intencionalidade. Serviço, amor e cuidado são marcas de relacionamentos de sucesso, porque à medida que semeamos essas coisas, colhemos de forma recíproca relações saudáveis. A reciprocidade é o fruto da excelência nos relacionamentos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós temos um convidado especial para partilhar a palavra da nossa série de mensagens que nós retornamos nesse domingo. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Wesley Caetano, uma salva de palmas ao Senhor pela vida desse servo do Senhor. Glórias a Deus. Pastor Wesley, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Marta, por liberar ele para a gente. Vamos orar. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá, para a gente abençoar a vida do pastor, que Deus o revista, que ele tenha todo o discernimento e lucidez dado pelo Espírito Santo para esse momento. Pai amado, aqui está a vida do teu filho, nós pedimos a sua bênção, Deus, sobre a palavra, que o Senhor fale por meio da vida do pastor, que o Senhor se movimente através da vida dele, que o Senhor nos edifique nessa manhã. Então, esconda o pastor atrás da cruz e que o Senhor possa aparecer cada vez mais. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pastorzão. Graça e paz, queridos. Que bom que você veio, que bom que você está no seu lar ouvindo também e participando deste culto. Nós vamos dar continuidade à série, fazendo assim o último sermão do primeiro bloco. Nós temos o slide com os pontos que eu vou estar falando hoje. Construção de relacionamentos. Nós vamos tratar 2 pontos apenas. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E o segundo ponto é perdoai-vos uns aos outros. Para poder falar sobre isso, eu quero fazer uma ilustração com vocês. Vou mexer um pouquinho aqui. Depois eu conserto. A minha bolsinha Jesus Transforma. Isso foi uma... Não precisa não, irmão. Pode deixar quieto. Eu vou usar essa banquetinha. Eu usei em 2010. Budweiser, alguma coisa assim. Deixa aqui. Vamos representar, ok? Podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ok, então ela representa Deus. Vamos dizer, para mim, tá? Bebida alcoólica, eu não bebo. A Bíblia não fala que beber é pecado, fala que embriagar, né, é pecado. Mas não vamos entrar no X da questão. Quem vai falar sobre isso é o pastor Richard. Mas vamos considerá-la como pecado. Eu poderia ter aqui uma estátua de um homem nu, de uma mulher nua e falar que é pecado e outras coisas assim. Então, Deus e o pecado. E aqui você, a sua vida. Algumas estão curtinhas, outras maiores. Graças a Deus que nós não sabemos aonde nós estamos, né, na corda da vida. Ok, se eu estou aqui, e esta representa a minha vida, quando eu me aproximo de Deus, o que acontece? Eu me afasto do pecado. Quando eu me aproximo do pecado, o que acontece? Eu me afasto de Deus. Puxa vida, hoje nós vamos falar sobre confessar os vossos pecados, vamos falar sobre perdoar os vossos pecados de uns aos outros. Só que a vida, o pecado, ele é um convidado, olha só, ele não arromba a porta, folgado. E quando ele entra na nossa vida, ele vai tomando espaço sem que nós permitamos. E de repente, ele já tomou conta de todos nós. E ele é saboroso.
e ele é tentador, e nós começamos a brincar com o pecado. Tomamos a primeira dose, vemos a primeira pornografia, defraudamos alguém, mentimos. Isso se torna algo natural da nossa vida. Só que quando nós não queremos mais, nós paramos. Tentamos nos aproximar de Deus, mas nós provamos algo que é prazeroso para a nossa carne, para os nossos desejos, para a nossa vaidade. De repente, eu quero o quê? Experimentar novamente. Experimento e largo, pensando erradamente que eu tenho domínio sobre o meu pecado, que eu posso usar quantas vezes eu quiser e assim deixar, como um ciclo vicioso. E continuo nessa brincadeira, brincando com o pecado. E o pecado começa o quê? A virar a minha vida de cabeça para baixo. Aquilo que eu pensava que era muito fácil, que eu brincava quando eu queria, que eu largava na hora que eu quisesse, que eu poderia experimentar em alguns momentos da minha vida, ele começa a me prender. E quando ele começa a me prender, eu começo a ficar agarrado a ele. E para onde eu vou, no meu caminhar, o pecado está atrelado à minha vida. De repente, vem um desejo de santificação e eu começo a pular, tentar largar o pecado, e o pecado está o quê? Agarrado na minha vida. E eu tento, eu seguro, eu puxo, mas o pecado está o quê? Grudado. Não consigo deixar o pecado mais. Ele tomou conta da minha vida. Esse é o pecado, esse é Deus. Pensemos assim e deixemos assim por enquanto. Os próximos 2 mandamentos recíprocos que nós vamos abordar, eles são extremamente importantes para a nossa vida, mas também são muito delicados, porque ele fala sobre o pecado. E de alguma forma, esses 2 pecados, eles estão interligados entre si. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. O primeiro mandamento recíproco que vamos tratar hoje: confessai os vossos pecados uns aos outros. Essa é uma dificuldade imensa, porque confessar é assumir. Olha, eu errei. Não é assim? Réu confesso, é o réu que admitiu o erro, o crime que ele cometeu. Confessar os vossos pecados, confessar que você errou o alvo, confessar que você entristeceu alguém, confessar que você entristeceu a Deus, é algo difícil, é você assumir, olha, eu errei. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, nós lemos o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Falar de nossos pecados não é nada fácil, porque para isso eu preciso admiti-los. E nós temos dificuldades em admitir os nossos pecados. Então nós precisamos de tomar 4 atitudes imprescindíveis na confissão. A primeira delas, eu denomino como síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? Ela se encontra em Gênesis, capítulo 3, verso 12 e 13. Sabemos que o Senhor criou todas as coisas que estão criadas, e no jardim do Éden colocou Adão e Eva. Falou: olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Numa viração do dia, o Senhor começa a procurar Adão e Eva, e ele não encontra. Vamos dizer, Deus já sabia de tudo isso, e ele fala assim: olha, eu vi o Senhor, fiquei com medo e escondi. E aí eu vi que estava nu. Ele falou: mas como? Quem te mostrou que tu estava nu? Aí diz assim o texto: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi.
Senhor, eu estava bem aqui, sozinho, dando nome a tudo, cuidando de tudo, eu não pedi para o Senhor me aplicou anestesia, eu dormi, e o Senhor fez uma mulher, achando que ia me agradar, e foi essa mulher que o Senhor fez, que me fez comer do fruto da árvore. O Senhor então vira para a mulher e fala assim, e disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Olha, o Senhor fez um animal, o Senhor criou algo errado, e esse algo errado fez com que eu comesse do fruto, e eu peguei e dei do fruto também para quem? Para Adão. No fim, no frigir dos ovos, quem estava errado em tudo isso? Deus. A culpa foi de Deus, de ter feito a mulher e a cobra, e aquele fruto que não poderia ser tocado. Síndrome de Adão é atribuir a outro a nossa culpa. Mas por que você traiu? Olha, eu procuro a minha esposa há tantas semanas e ela não corresponde. Olha, eu procuro o meu esposo há tantas semanas e ele não corresponde. Olha, aquele dinheiro estava fácil, eu vi aquilo ali, eu estava com uma conta muito alta e boletos a vencer e eu não resisti e peguei. Olha, eu fui falar com carinho, ele ou ela aumentou o tom, e aí eu perdi a minha paciência e agredi. É nós darmos desculpas para justificar as nossas falhas. Isso é algo muito natural que acontece em nossas vidas. Conhecemos um homem na Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus, e nós vemos que ele é um tanto quanto diferente. Nós vemos que ele é pecador como qualquer outro, mas a atitude dele mostra que ele é diferente. Sabemos do pecado de Davi com Betseba, mas quando Natã chega, conta a história da ovelhinha, e ele diz assim, digno de morte esse homem. E Natã diz para ele assim, esse homem é tu, Davi. E começa a falar as consequências daquele pecado sobre a vida dele, e ele diz assim, em 2 Samuel 12:13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele não falou assim, não, mas aquela mulher estava tomando banho num lugar que não teve como, ela era muito bonita. Não, ele não procurou justificativas para os seus erros. Ele disse, pequei contra o Senhor. Ele estava preso ao adultério, ele estava preso à mentira, ele estava preso ao homicídio. Quando dos seus olhos as escamas caíram, ele reconheceu o seu pecado. E se você parar para observar e tentar fazer um cálculo, ele estava com esse pecado enraizado em sua vida há mais de 9 meses, porque a criança já havia nascido, e ele ainda não tinha percebido que ele era um pecador e que estava com o pecado atrelado em sua vida. E você, querido? Querida, como é que está a sua vida? Você tem brincado com o pecado? Experimenta hoje, larga amanhã, só mais um pouquinho, ninguém vai ficar sabendo. O pastor pode não ficar sabendo, as pessoas à sua volta podem não estar sabendo, mas existe alguém que está em todos os lugares e que sabe o que nós vivenciamos todos os dias, mesmo naquele lugar onde ninguém vê. Fuja dessa síndrome e reconheça as suas falhas. Uma outra atitude é tenha humildade e coragem, algo difícil nos nossos dias. Ser humilde não é fácil, coragem também é difícil. Lucas 15, 17 a 21, Lucas 15, 17 a 21 vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Ele, na sua soberba, achando que ele conseguia administrar as suas finanças, ele faz algo errado, perde a sua herança que ele não tinha direito ainda, sai para viver a vida como ele queria,
herança acabou, ele foi trabalhar cuidando de porcos, algo horrível para um judeu, e ali ele sentia fome, queria comer o quê? Lá em Minas a gente chama de lavagem, porque é aquilo que sobra da comida e dá aos porcos. Ele sentiu o desejo de comer aquilo, a tradução fala alfarrobas, e ele falou, puxa vida, lá na casa do meu pai os trabalhadores comem muito melhor do que eu. Aí diz assim o texto: então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Alguém que achava que conseguia tomar conta da sua própria vida, arruinou-se, mas ele teve a humildade suficiente de reconhecer o seu erro. Olha, errei, vou voltar atrás, vou pedir perdão, e eu não quero retornar mais para a posição de filho, eu quero somente estar junto do pai, ser um dos seus trabalhadores, porque lá eu terei proteção, lá eu terei carinho, lá eu terei sustento. Mas ele não teve só humildade, ele teve coragem também, porque voltar atrás com a cara lavada e pedir perdão não é para qualquer um. Você precisa ser muito homem, ou então você precisa ser muito mulher. Você precisa estar acima da média, você precisa depender da graça do Senhor. E o que é interessante aqui, que o pai, que representa Deus, ele sempre está ao longe, olhando o retorno do filho. Mas como é difícil para nós nos humilharmos e termos a coragem de reconhecer as nossas falhas. Você precisa confessar, porque a confissão, ela perdoa, mas ela também cura. Eu não sei como é que está a sua vida, eu tenho plena certeza de uma coisa, que o Espírito Santo está falando ao seu coração, e às vezes está cavucando, lá no recôndito, aquele quartinho que só tem uma porta, e você vai guardando tantas coisas ruins ali, tantas mágoas, tantos rancores, tantas coisas erradas, tantos pecados cometidos, e o Espírito Santo está trazendo, e ele está falando assim, olha, se humilhe, e tenha coragem de confessar as suas falhas, e depender de mim, para a cura e a restauração. A Bíblia sempre diz que aquele que se humilhar, será exaltado. Temos a oração do fariseu e do publicano. O fariseu era um cristão perfeito, jejuava, dava o dízimo, e o outro nem conseguia olhar, só batia no peito, pai, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor falou assim, olha, esse são justificados, porque quem se humilhar, será exaltado, mas quem se exaltar, será humilhado. Precisamos nos humilhar, precisamos ter coragem. Você está disposto a isso? O Senhor quer e espera isso de cada um de nós. Uma outra atitude imprescindível na confissão é que confesse os seus pecados a Deus. Este é o primeiro que nós assim temos que fazer. 1 João 1, capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu tenho plena certeza que você tem a consciência de que você é um pecador e uma pecadora, porque Romanos 3:23 diz que todos os pecados separados estão da glória do Senhor. Cometemos falhas, não somos perfeitos e não devemos tentar nos justificarmos nisso. Mas nós precisamos entender que quando nós falhamos, nós precisamos ir até a Deus e confessar os nossos pecados, porque é Ele que nos perdoa. Mas pastor, olha só o que eu fiz, é algo abominável. E ele diz que o sangue de Cristo
é suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Há muito tempo atrás, na década de 90, foi 96 a 99, eu e a minha família moramos em Amambai. E quando nós estávamos lá, em São Paulo, estavam acontecendo os crimes do maníaco do parque. Quem lembra disso? Ok. E o maníaco do parque, ele tinha um parente em Amambai. E ele foi visto em Amambai. E o povo ficou todo estremecido. E nós fomos transferidos para Taubaté, São Paulo. E, concomitantemente, ele foi encontrado, o maníaco, e foi levado para o presídio de segurança máxima de Taubaté. Então, o maníaco do parque estava perseguindo a gente. Não, não é isso. Porque lá no presídio de segurança máxima, houve uma rebelião. E nós todos imaginávamos que o maníaco do parque seria um dos presos que seriam mortos. Mas ele não foi. E pasmem, sabe por quê? Porque apesar das barbaridades que ele cometeu dentro daquele presídio, alguém foi lá e falou para ele do amor de Deus. Ele se rendeu aos pés do Senhor e entregou a sua vida, e o Senhor o guardou. Nós paramos e não compreendemos, mas como, Senhor, isso aconteceu? Ele fez o que fez e o Senhor perdoa? Sim, o Senhor perdoa. Mesmo que ele estuprou, mesmo que ele barbarizou, matou, fez o que fez, o Senhor o perdoou. É lógico que o Senhor não afasta de nós as consequências dos nossos erros, mas Ele ameniza e nos acompanha no cumprimento de cada um deles. E o Senhor, nesta manhã, disse para você assim e para mim: confesse para mim os seus pecados. Não importa o que você já fez. Eu sei do que é, mas você precisa descrevê-los para mim. Abrir o seu coração, aquilo que você tem vergonha, aquilo que você tem medo, abra nesta manhã. Pode ser que você não tenha outra oportunidade para isso. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, e Ele, com certeza, quer conceder o perdão a cada um de nós. Uma outra atitude imprescindível na confissão é desfrute de uma mentoria. Nós vamos entender isso. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais cedo eu falei para vocês que quem perdoa o pecado é Deus, mas quando nós confessamos nossos pecados a outro, eles são instrumentos de cura para as nossas vidas. É isso que o texto está dizendo. Confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados, para que sejais sarados, restabelecidos, reerguidos. Deus cura, Deus perdoa, a cura vem através do homem. O modelo de igreja que nós vivenciamos aqui na Memorial, nós temos o pastor Richard como pastor presidente, um colegiado de pastores. Na semana passada estivemos aqui no culto de aniversário e o que eu ouvi que temos mais ou menos 1.500 membros. Se você parar e pensar em 1.500 membros, sendo cuidado por menos de uma dezena de pastores, olha, eles não vão dar conta. Não vão dar conta de sentar com todos os 1.500 e poder ouvir o coração de cada um. Mas aí Deus veio e iluminou assim a direção e outras igrejas mais, e criaram os PGMs, onde pessoas foram treinadas e capacitadas para estarem ali à frente desses PGMs, para dividir o peso, para cooperar para o crescimento do reino. E essas pessoas deveriam, ou são, as pessoas que podem nos ajudar na mentoria, que podem parar, ouvir e nos direcionar a uma confissão
e uma restauração. Em Atos 6:3, fala de quando eles pararam assim, olha, nós estamos precisando dedicar ao estudo da palavra. Escolhamos então pessoas, e eles classificam as pessoas de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria, para poder ajudar, cuidar das viúvas, dos órfãos, e no repartir também do pão. E quando eu falo de mentoria, eu quero falar que são características de uma pessoa. Ela precisa ter bom testemunho, ela precisa ter maturidade espiritual, e eu não estou falando de tempo de igreja, eu estou falando de pessoas que buscam o Senhor e têm esse conhecimento do Senhor. Pode ter pessoas com 50 anos de igreja que não têm maturidade espiritual de uma pessoa de 1, 2 anos. Por quê? Porque elas não se abriram, porque elas não buscaram. O escritor de Hebreus fala assim, olha, pelo tempo decorrido eu já deveria dar um churrasco para vocês, mas eu estou tendo que dar um leite, porque vocês não suportarão o churrasco. Então, um mentor, uma mentora, precisa ter bom testemunho, precisa ter maturidade espiritual, precisa ter confiabilidade, ou seja, eu vou abrir meu coração para ela, ela não vai sair falando para outras pessoas. Capacidade para ouvir, porque muitas das pessoas, elas não têm essa capacidade, começa a falar, ela já começa a te interromper e falar, e você precisa parar, e você precisa ouvir. Os pastores aqui sabem muito bem que muitas das vezes no gabinete, numa conversa de gabinete, as pessoas falam, pastor, tem que ir, muito obrigado, foi uma bênção os conselhos que o senhor me deu. Aí fala assim, mas não falei nada. Mas simplesmente o ato de parar e emprestar o seu ouvido para aquela pessoa já trouxe uma transformação para a vida dela, porque ela precisava disso. Capacidade de ouvir e sabedoria para conduzir ao arrependimento e à reparação dos danos. E por final, um altruísmo para um relacionamento discipulador. Nós precisamos de pessoas assim. Nós, como cristãos, precisamos ser assim. As pessoas precisam olhar para nós e ter a confiança de abrir o seu coração, e quando assim elas o fizerem, nós precisamos ter a sabedoria não humana, mas aquela vinda do alto céus, para conduzir essa pessoa a um arrependimento com base na palavra, e a levar essa pessoa também a uma reparação dos danos que ela cometeu. Consegue compreender isso? A pergunta é, você é esta pessoa? Eu posso sentar com você e abrir o meu coração? Maridos, você deveria ser essa pessoa para sua esposa. Esposas, você deveria ser essa pessoa para o seu marido. Pais, vocês deveriam ser essas pessoas para os seus filhos. Mas se não são, estão errados. Procurem ser. Mas se você ainda não é, e você precisa, procure uma pessoa para que possa ser o seu mentor, a sua mentora. Porque isso vai trazer cura para a vida daqueles que estão à sua volta. Se você não confessar a sua tentação, você terá que confessar o seu pecado. E o pecado destrói, o pecado machuca. O mentor é aquele que vai estar do seu lado, a mentora, e você vai poder falar assim, olha, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, eu estou tendo uma tentação no meu serviço, me ajude. É aquela pessoa que você vai dar o feedback, vai dar um retorno. Olha, mais uma semana, limpo, glórias a Deus. Olha, eu já não estou vendo mais pornografia. Olha, eu já não estou mais cobiçando a mulher do próximo, o homem do próximo. Olha, eu já não estou sendo tentado a gastar mais do que os meus ganhos. Olha, eu não estou mentindo mais, eu não estou fofocando mais. Olha, enfim, uma gama de pecados que nós cometemos, aquele mentor vai ajudar-nos a abandonar. Você precisa ser esse canal de bênção na vida daqueles que estão
à sua volta. Confessar os pecados uns aos outros, com a consequente oração de uns pelos outros, é uma das maneiras mais poderosas de receber libertação, restauração e cura. Não apenas na dimensão pessoal, mas também para toda a igreja. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tudo isso que nos prende, nós precisamos abrir o nosso coração. Você está disposto? Você está disposta? O Senhor assim o quer, e o Senhor fará maravilhas na sua vida. Vamos para o segundo ponto desta manhã. Perdoai-vos uns aos outros. Eu confesso o meu pecado, e agora eu chego, por isso que eles são interligados ao perdão. Mateus 6,12, lemos: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Ou seja, somos pecadores e por isso nós precisamos de perdão. Amém? Mas nossos irmãos de fé também são, e eles precisam do mesmo perdão que desejamos para nós. Aí somos egoístas, porque nós queremos o perdão, mas não queremos conceder o perdão. Nós pedimos a Deus perdão, mas nós retemos o perdão para outras pessoas. Então eu quero falar com vocês 5 verdades sobre o perdão. E a primeira, que perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar. Olha só, Hebreus 8,12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Espera aí, Deus sofre de amnésia? De Alzheimer? Não. E como que ele não lembra? Se ele não lembra, ele não é perfeito. Não é verdade? Mas vamos ver um outro texto. Isaías 43, 24 e 25. Você não me comprou com cana aromática, nem me satisfez com a gordura do seu sacrifício, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Olha só, perdoar é uma decisão. Eu decidi perdoar. Olha só, o Senhor falou assim: não tem jeito, são incapazes, não são merecedores, merece o inferno, mas eu decidi perdoar. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Da mesma forma, você e eu precisamos seguir o exemplo do Senhor. Nós precisamos decidir perdoar. É um compromisso de não considerar mais aquilo que um dia foi ofensivo. Eu assumo isso. Olha, isso não me ofende mais. Eu decidi. Como é que está o seu coração? Como é que está as suas mágoas, as suas tristezas? Perdendo noite de sono, tendo doenças psicossomáticas, se acusando, sabendo o que deve fazer e não faz. É o tempo de você decidir perdoar. Uma segunda verdade: perdoar não tem limites. Mateus 8, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você espertamente vai pegar um bloquinho, ou então a agendinha do seu celular, fala assim: 1, 2, 3, 4, 400, 490. Ô glória, não perdoa mais. A partir daqui, você precisa perdoar da mesma forma que você quer o perdão. Se você acha que 490 perdões para você é o suficiente, de Deus para com você, então perdoe 490 vezes as pessoas que estão à sua volta. Agora, se você quer perdão infinito, faça a mesma coisa. Não tem limites.
O que o Senhor falou para Pedro não foi estabelecendo um patamar, foi simplesmente falando assim: Pedro, não tem limite para o perdão de pecado. Todas as vezes que a pessoa errar, você precisa perdoar. Mas como nós somos diferentes? É assim que nós agimos? Existem pessoas no seu coração que você não conseguiu perdoar até hoje? Como pastor, eu fiz alguns funerais, para minha tristeza, mas fiz muito casamento, festa de aniversário, nascimento de crianças. Mas o que a gente mais vê nos funerais são pessoas chorando, não apenas porque a pessoa morreu, mas de remorso, porque não teve tempo suficiente, tempo teve, não quis, de pedir perdão e acertar a sua vida com aquela pessoa que partiu. Pode ser que seja esse um dos seus problemas. Eu quero dizer para você que você precisa confessar isso para Deus e para um mentor, uma mentora, e com certeza o Senhor vai curar, vai perdoar e libertar o seu coração. Uma terceira verdade: perdoar é um ato de reciprocidade. Nós vimos aqui no vídeo a palavra reciprocidade. Mateus 6,12, e perdoa as nossas dívidas, essa é a oração do Pai Nosso, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. 14,15, porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Difícil. Nós queremos fazer essa oração de forma muito simplória, sem parar e observar as nuances desse texto. Perdoa as nossas ofensas, assim como uns aos outros. Eu quero perdão para conceder também perdão. Mas o texto continua na oração: se você não perdoar, vosso Pai também não lhe perdoará. Mas é interessante que a gente já leu esse texto várias vezes, mas não queremos prestar atenção, ou então não queremos assim fazê-lo. Temos a parábola do credor incompassivo, onde tinha um servo que devia ao seu rei uma fortuna, e ele vai ser vendido, colocado como escravo, e ele pede àquele rei: olha, perdoa, e o rei vai e perdoa. Ele sai e encontra alguém que devia para ele um pouquinho, ele: me paga a dívida que tu deves. Eu não tenho, me perdoa que eu te pagarei. Não, manda prender. Aí as pessoas que viram aquilo contam ao rei a história que aconteceu. Ele chama ele aqui: rapaz, tu não me devia um montão, eu não te perdoei? Por que você não fez a mesma coisa com o outro? Reciprocidade. Nós queremos o perdão do Senhor, mas não queremos conceder o perdão. O jogo não é assim, a regra não é assim. Você quer perdão, você precisa conceder o perdão. Meu irmão, minha irmã, olha para dentro do seu coração. O Senhor está falando muito claro a você e a mim. Nós precisamos conceder o perdão, porque o perdão é um ato de reciprocidade. Uma quarta verdade: perdoar não depende de circunstâncias. Pastor, eu perdoo, mas para me perdoar, essa pessoa vai ter que vir até a mim, andando de joelhos, e me implorar, senão eu não faço isso. Nós não fazemos isso? Nós não colocamos regras para que nós possamos conceder o perdão? Mas eu quero dizer para você que não depende das circunstâncias. Olha só, Lucas 23, 34, mas Jesus dizia isso na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero te fazer uma pergunta simples, quem já leu esse texto: quem aqui que estava crucificando Cristo pediu perdão para ele? Ninguém. Eu quero dizer uma verdade: para você perdoar a pessoa, o ofensor, não precisa lhe pedir perdão. Que coisa, né? Aí você pode alegar assim: não, meu irmão, mas isso aí dentro da teologia é uma tal de união hipostática. Jesus, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. E nesse momento ele não era homem, ele era Deus. Você está errado. A sua teologia está errada. Aqui ele era 100% homem. Mas já que nós temos esse tipo de argumentação, eu vou te mostrar um homem que fez a mesma coisa,
que se encontra também lá em Atos 7, versículo 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Sabe quem foi? Estevão. Ele sendo apedrejado. Você imagina você tomando umas pedradas desse tamanho no corpo, para todo lado, quebrando o osso, pegando na cabeça, e você ter essa capacidade: Senhor, perdoa eles o pecado, não impute sobre eles este pecado. Meu irmão, perdoar não depende de circunstâncias. A pessoa não tem que vir de joelho, a pessoa não tem que cumprir regra, a pessoa não precisa te pedir. A única coisa que você tem que fazer é perdoar. E perdoar é esquecer. Perdoar é não lançar mais em rosto. É isso que o Senhor falou lá em Isaías e Hebreus: os teus pecados eu não me lembro. Olha, eu não jogo mais em rosto. Mas nós somos tão diferentes, né? Olha, você lembra quando você fez aquilo? Mulher que é terrível, né? Desculpe as mulheres, mas vocês não esquecem as coisas. Você lembra? Minha esposa às vezes fala: você lembra quando nós namorávamos? Eu falei assim: amor, mas já tem mais de 30 anos. Irmãos, não tem circunstâncias para o perdão. E por final, a quinta verdade sobre o perdão: que perdoar abre as portas da adoração. Olha só, perdoar abre as portas da adoração. Mateus 5, 23, 24, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Olha só, nós estamos aqui ofertando a Deus. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, como o quê? Ofertas vivas, santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A oferta antiga era morta, agora não é viva, é diferente, é a nossa vida. Se você veio adorar o Senhor, se você foi num PGM adorar o Senhor, se você vai fazer um culto no seu lar, adorar o Senhor, é oferta. E se você vem trazer essa oferta e você lembrou, o texto diz, você lembrou que alguém, não é você agora, alguém tem algo contra ti, deixa ali tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Reconciliou? Volte e oferte a Deus. Quantos de nós estamos errados aqui? Que coisa, né? Ah, pastor, então não vem mais na igreja. Não é isso. Não é isso. É para você falar com o Senhor assim: Senhor, eu sei que tem alguém que tem algo contra mim, mas esta semana eu vou procurar esta pessoa e reconciliar assim a minha vida com ela. É isso que o texto também da Santa Ceia do Senhor diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí você examina, vê que você está bem sujo, tipo pau de galinheiro, diz lá em Minas Gerais também. Ou seja, com a vida toda torta. Aí ele diz assim, ó, peça perdão a Deus, se predisponha a consertar e participe da ceia. Consegue compreender isso? Consegue compreender que a falta de perdão, o fato de não confessar, de não perdoar, isso interfere na sua adoração? Consegue entender que muitas das vezes você está aqui, ou você está nos ouvindo, ou você ainda vai assistir esse vídeo, você vai entender assim: nossa, tantas vezes eu vou no culto, mas eu nunca sinto a presença de Deus, e o problema não tem nada a ver com a igreja, o problema tem simplesmente a ver com você, porque você não confessou, porque você não pediu perdão, e porque você também não perdoou. O perdão, irmãos, é tão importante que a sua origem, ela é divina. Se o pecado nos afasta de Deus, o perdão nos aproxima de Deus. Nós precisamos oferecer o perdão a todos aqueles que estão à nossa volta. O pecado está agarrado em sua vida, na minha vida. Mas aí nós compreendemos os relacionamentos uns aos outros e nós confessamos. Deus perdoa e o irmão cura. E nós recebemos o perdão e também
concedemos o perdão. E o agir de Deus começa em nossa vida. E o que acontece conosco então? Nós somos libertos. O Senhor quer te libertar, meu querido, nesta manhã. Ele quer fazer maravilhas. De forma muito rápida, que o nosso tempo já está acabando. Foi 2001 que caiu as Torres Gêmeas, né? Eu era vice-presidente de uma igreja. Isso. 2011. 11 de setembro de 2001. É 2001, eu estou certo. Vocês estão pecando contra mim. Eu era vice-presidente de uma pequena igreja em Taubaté. E chegou um novo pastor, eu neófito na fé, e já no seminário. E tivemos algumas divergências com a igreja e pastor, que chegou num dado momento que aquilo não sustentou mais, e houve um racha na igreja. E eu não fui o causador do racha, na realidade eu estava tentando reconciliar. Mas aquilo trouxe o desgaste entre mim, o pastor, a família do pastor e a igreja. E nós tivemos que sair. A igreja que cura foi a igreja que matou. Nós ficamos bem machucados. Nessa mesma época eu ganhei uma passagem para ir para o Japão. E eu lembro disso porque eu passei e fiz escala em Nova York e fui para Tóquio. Não sei o que eu fui fazer lá até hoje, mas eu fui, falei do amor de Deus para muita gente e me diverti um pouco. Nesse período eu tinha sido convidado para assumir uma congregação numa cidade próxima, para ajudá-la a se tornar igreja. Ela tinha um prédio alugado, tinha um terreno, mas não tinha construção ainda. Era para me ajudar a construir o prédio e amadurecer a igreja para que ela se tornasse igreja em 2 anos. E Deus nos abençoou de tal forma que em 2 anos nós tínhamos o prédio próprio, nós já tínhamos mais de 60 membros e fizemos assim um concílio para se tornar igreja, e se tornou igreja. E eles me convidaram para permanecer na igreja. E eu tinha um problema lá na igreja de Taubaté. Eu falei assim, não, meu tempo aqui acabou, quero retornar para Taubaté. Aquela igreja que eu ajudei a se tornar, ela curou a minha vida, porque ela me amou demais. E quando eu voltei para Taubaté, eu encontrei com o pastor. Bom dia, no supermercado. O coração bateu aqui. Eu não sentia bem. Eu achava que estava tudo certo, mas não estava não. Nisso, para qual igreja que eu vou? Porque eu ganhei a fama do seminarista que queria tomar a igreja do pastor. E não era nada disso. E depois as coisas se esclareceram também, graças a Deus. Eu fui para uma igreja onde a missionária era minha amiga de seminário. Eu fazia seminário em São José dos Campos, né, ia de Taubaté para São José dos Campos, 50 quilômetros todos os dias, durante 4 anos e meio, que eu não consegui fazer em 4 anos, eu tive que fazer monografia 6 meses depois. Porque era muito corrido o meu dia a dia. Era quartel, seminário à noite, final de semana, matérias, trabalhos, mensagem, escola bíblica, e assim ia. Né? Aí lá na igreja nós não ia ter retiro. E um amigo me convidou para ser um dos palestrantes no retiro da Quinta Igreja, pastor Luiz Fernando. Ele foi de Campo Grande, de Dourados, um bom tempo. Aí ele está em Taubaté até hoje. E o tema do retiro era marcados por Cristo para servir na família, Hebreus 6:10. Nunca mais esqueci. Eu fui, era dividido crianças, juniores, jovens, adultos, casais. E eu falando para casais. Isso no sábado de manhã, não à tarde, falaram assim para mim, olha, o pastor Abidiel, ele vai ser o preletor de amanhã à noite. O pastor Abidiel era o pastor que o coração batia aqui. Eu, caramba, e agora? Beleza, chegou a noite, fomos dormir tarde, 5 da manhã eu acordei. Aí o refeitório era tudo aqui, aí tinha uma descida, um lago lindo com um quiosque lá embaixo. Tudo escuro, eu fui lá para aquele quiosque e comecei a falar com Deus. Deus, o pastor Bidiel vai vir aí amanhã, Senhor. Hoje, né, Senhor? Ele é. Então, Senhor, o que eu faço?
Aí o Senhor falou para mim assim, eu quero que você peça perdão para ele. Eu falei, o senhor está de brincadeira, né? Primeiro, eu sou seminarista, ele é pastor. Quem tem responsabilidade é ele, é maior do que a minha. Ok, Senhor? Beleza. E outra, ele está errado e eu estou certo. Aí o Senhor falou assim, eu te perguntei? Eu falei assim, mas Senhor, é injusto. Não me interessa, eu quero que você peça perdão. Aí eu não falava com ele, eu chorava, e chorava alto. E foi clareando o dia, e eu ali naquela luta, no meu vale de Jaboque, né, lutando com o Senhor, e o Senhor falou assim, eu quero que tu peça. Beleza, clareou o dia, eu falei assim, vamos parar de passar vergonha, né, vamos lá para cima. Fui no banheiro, me ajeitei tudo, na hora que eu estou descendo para ir para o café, eu dou de cara com quem? Pastor de Bidial. Bom dia, pastor, tudo bem? Aí pronto, tive a minha palestra, a parte da tarde foi lazer, chegou a hora do culto, sentei assim, 150 pessoas naquele retiro, e aí o pastor assumiu a palavra, eu não ouvi o que ele falou, não sei, eu sei o tema do retiro, mas não sei o que ele falou. E Deus falou assim, aí, é hoje, cara? Eu falei, Senhor, não dá, Senhor. Só que eu não falava, eu chorava. No culto, e o pastor às vezes pregando, falando, nossa, a mensagem está tocando o coração do Caetano, né? Mas não era nada daquilo, era eu e Deus ali, né, no meio do culto. E inusitadamente terminou aquela mensagem, o pastor Luiz Fernando falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Não acontece isso num culto. Eu fui lá na frente, pastor, o senhor, a sua família e a igreja marcou profundamente a minha vida. Mas eu não tenho a menor dúvida que a minha também deve ter marcado a de vocês. Se nós formos discutir quem está certo ou quem está errado, pode ser que nós não cheguemos a lugar nenhum. Então, o que eu tenho a fazer aqui é aquilo que Deus está me mandando. Eu quero pedir perdão para o Senhor, para a sua família, para a sua igreja, por alguma marca que eu tenha feito na vida de vocês. Ele foi lá à frente, me abraçou, pediu perdão, nós nos abraçados, saímos dali restaurados. Aquele que se humilhar, será exaltado. Depois disso, eu pastoreei a igreja por 7 anos, fui para outra igreja mais 3 anos, e voltei antes de vir para Campo Grande, para pastorear a igreja que eu era seminarista, até eu vir para Campo Grande, indicado pelo pastor Abidial. Querido, eu não sei qual é o seu problema, eu sei que Deus está falando com você e comigo. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que cada um aqui, Senhor, tenha a consciência e tenha a determinação de confessar os vossos pecados ao Senhor, a buscar, ó Deus, assim, um mentor, e a pedir perdão, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, mas os irmãos nos curam. Mostre, Senhor, que cada um tem que fazer, e não deixe, Senhor, que essa decisão venha se apagar, mas que nós coloquemos em prática, porque assim nós seremos curados, restaurados, e o Teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, amém.